pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa 31ª aula de língua portuguesa e a gente vai trabalhar nessa semana revisão. O que seria revisão? Revisar alguns conteúdos que a gente trabalhou até agora durante esse ano de 2020. Na primeira atividade vocês têm aqui, leia a anedota a seguir e pontue com 2 pontos e travessão. Lembrando, 2 pontos você vai utilizar quando você estiver antecedendo uma conversa. Então, por exemplo, aqui, ó. A mãe pergunta ao filho. Aqui eu vou ter uma conversa, então eu vou colocar 2 pontos aqui, tá? E o travessão eu vou utilizar quando eu começar a conversa, quando tiver um diálogo. Por exemplo, Joãozinho, o que você está fazendo? A pessoa já está falando, então eu vou colocar um travessão aqui. Aí o resto do texto. O menino responde. Estou dando água quente para a galinha, mãe. Por que você está fazendo isso, meu filho? É porque eu quero que ela bote ovos cozidos. Então, na letra A, por que Joãozinho achou que a galinha botaria ovos cozidos? Né? Na anedota ali, eles estão faltando 2 tipos de sinais de pontuação. Quais são eles? Lá no enunciado fala quais são os 2 pontos que estão faltando. Quando os parágrafos têm essa anedota, então vocês vão contar. Lembrando que parágrafo termina quando tem um ponto, né? Vocês vão contar quantas linhas tem. Em qual parágrafo Joãozinho explica o motivo de dar água quente à galinha? Copie-o abaixo. Vocês vão falar qual é o parágrafo, se for o terceiro, quarto, e vão copiar o parágrafo aqui, tá? 2. Complete a frase da anedota da atividade anterior, trocando a palavra quente em água quente por uma palavra com sentido contrário. O que seria sentido contrário? Palavras que têm sentido contrário se chamam antônimos. Por exemplo, alto, baixo, gordo, magro. Estou dando água quente. O que seria o contrário de quente? Para a galinha mãe. O que seria o antônimo de quente, né? 3. Leia o texto a seguir e complete com os encontros consonantais do quadro. Lembrando que é encontro consonantal, o encontro de consoantes, tá? Produtora de riqueza. Ninguém dá nada por ela, mas a ostra, aí tem a vez. De o cesso, totalmente natural. O dos, tem uma palavra ali, vocês vão substituir por um desses encontros consonantais aqui, desculpa. Pérolas, joias que chegam a valer milhares de reais. Tudo começa quando um grãozinho de areia acho que aqui eu já coloquei, né? Então, foi um equívoco da professora. Na ostra, para não se machucar, ela produz uma gosminha para envolver o de areia. Depois de endurecer, isso vira uma bolinha lisa e ilhante a pérola. Esse texto foi escrito por Ziraldo. Lembrando que vocês vão pegar esses encontros consonantais e vão colocar aqui nos seus respectivos lugares. Na letra A, a primeira frase do texto afirma: ninguém dá nada por ela. A palavra ela se refere a qual ser que vive no mar. Qual é a figurinha que tem ali? Se vocês olharem. O que esse ser produz, o que é considerado caro? O que a ostra produz, né? C. Apesar de pequena, a ostra produz algo de grande valor. Você concorda com a afirmação de que pequenos gestos podem gerar grandes resultados? Sim, com certeza. Pequenos gestos geram grandes resultados. Se você pensar que todo dia você vai colher um pouquinho do seu tempo, você vai se empenhar, com certeza você vai colher um grande resultado lá no futuro. A mesma coisa no estudo de vocês. Se cada dia vocês estudarem um pouquinho, se empenharem, são pequenos gestos que vocês estão fazendo, são pequenos atos. Mas lá no futuro vocês vão colher o resultado, vocês vão ter um emprego bom, vocês vão saber desenvolver todas as habilidades que vocês têm que desenvolver na vida de vocês. A 4. Complete as palavras a seguir, com C ou C cedilha. Lembrando, o C, ele vem antes, no caso ali, ele vem antes do I e do E, né? Por exemplo, a palavra cebola, cinema, que tem ali também, né? O C cedilha, ele vai vir antes do A
do O e do U. Por exemplo, ali a gente tem palhaço, calça, açúcar. Então, a gente já pode colocar aqui, ó, palhaço é com C cedilha. Calça é com C cedilha. Açúcar é com C cedilha. Cinema é com C normal. E cebola com C normal, tá? Aí as outras vocês vão fazendo, tá? Então tá, pessoal, até a próxima. Beijos.